Olá, boas, tudo? Meu nome é Reinaldo Zerra e esse é o Chico, que vai participar também do vídeo hoje, né, filho? E esse é mais um vídeo aqui no meu canal, que eu falo sobre marketing, falo também sobre design, ferramentas, na verdade, de design para quem trabalha com marketing, para ser aquela coisa mais prática do nosso dia a dia, sabe? Falo também sobre e-commerce, estratégias e tal. E nesse vídeo de hoje, ele vai ser um pouco diferente. A gente vai continuar no mesmo tema, só que hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu vou fazer já há 2 anos que eu tô a morar aqui em Portugal. E eu quero, calma. Não vou falar sobre como vir morar aqui, documentação, não é isso. Eu quero, na verdade, falar sobre trabalho, sobre não mercado de trabalho, mas a forma como se trabalha com marketing aqui em Portugal e as diferenças muito palpáveis, assim mesmo, que eu percebi assim que eu cheguei e que eu continuo percebendo esse tempo inteiro, desde quando eu cheguei aqui, tá? Vão fazer quase 2 anos. A gente está em julho, agosto, setembro, outubro. Em outubro eu faço exatamente 2 anos. Então, se você se interessa pelo assunto, se você de repente está aí no Brasil, ou se de repente você está em Angola, eu sempre falo Brasil e Angola porque o pessoal de Angola realmente acompanha muito aqui o canal. Eu tenho visto lá nos acessos e tal. Então, se você está de repente aí também, ou lá no Brasil, e você trabalha com marketing, trabalha com estratégia e pensou, ai caramba, eu quero de repente morar em algum outro lugar, Portugal, porque realmente a gente tem a facilidade da língua, né? A gente chega aqui, todo mundo entende todo mundo. Mas calma aí que não é tão fácil e tão milagroso, digamos assim, esse caminho. Então, não sai daí, que eu já volto. E o Chico também volta, né, filho? Olá, boas, tudo? Então, bora falar desse vídeo de hoje. Eu e o Chico também tá aqui, tá quietinho. A gente tá morrendo de calor, na verdade, era pra ter entrado um vídeo já há 2 dias atrás, sei lá, pra ter gravado, não consegui, porque tá muito quente, o tempo daqui tá seco pra caramba, tá tipo, a umidade tá chegando a 22, 23%. Então tá bizarro, a gente tá meio indisposto. Mas vamos lá, nesse vídeo de hoje, na verdade, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero, na verdade, fazer uma comparação de uma pessoa que já tá aqui 2 anos, uma pessoa que sempre trabalhou com comunicação e com marketing, e que tem percebido essas diferenças que são bem visíveis, assim. Eu acho que a primeira delas, na verdade, o primeiro impacto que eu tive quando me mudei foi eu vim pra cá pra estudar, né? Eu faço mestrado, pretendo terminar esse ano o mestrado, em setembro eu devo entregar a minha dissertação final. E assim que eu entrei, quando eu comecei a perceber melhor como era o conteúdo programático das matérias, das cadeiras, aqui a gente chama de cadeiras, né? Não são matérias e tal, são cadeiras. Das cadeiras, e quando eu comecei a perceber o que estava sendo dado, eu fiquei assim, tem alguma coisa estranha nisso daqui. Depois de um tempo eu comecei a entrar em contato com pessoas que trabalhavam com marketing aqui já em Portugal e tal, e eu comecei a perceber que é uma coisa muito engraçado, assim, porque lá no Brasil, quando a gente pensa em marketing, quando a gente pensa em pessoas que trabalham com o mercado de marketing, óbvio que você vai ter o pessoal que é muito mais, digamos assim, focado na coisa toda do mercado. Eu não sei se essa é a expressão certa, mas assim, a gente costuma ser mais criativo quando toca a essa história toda do mercado. As nossas pesquisas, a forma como a gente pensa sobre estratégia. Enquanto que aqui, na verdade, eu fiquei muito impressionado, assim, eu me choquei muito quando eu percebi que era tudo basicamente planilhas de Excel, que a gente tinha que aprender a fazer cálculos no Excel, etc. E não saía muito disso, não existia muita discussão sobre planeamento, não existiu muita discussão sobre a parte toda de estratégias, etc. É uma coisa muito mais econômica, digamos assim, muito mais matemática, digamos assim, de cálculo, do que essa parte toda de estratégia mesmo. Tanto que meus colegas mesmo de classe, da sala de aula, quer dizer, todos eles perceberam, na verdade, isso, e aí eu fiquei encucado, comecei a pesquisar, inclusive, o conteúdo programático de outras universidades. E é unânime mesmo, assim, é uma coisa realmente que é muito diferente, né? Enquanto que no Brasil a gente tem uma estrutura de marketing ligada muito aos Estados Unidos, né? A toda aquela coisa Kotler de ser, etc. Aqui não, a escola europeia, que não é uma coisa só de Portugal, tá? Na verdade, na Europa, eles têm esse tipo de ensino mesmo, assim, dentro da área de marketing. É muito mais ligada ao mercado, a business plan, aquela coisa toda. Então eu senti esse primeiro baque. A segunda diferença que eu posso falar pra vocês também é, assim, a gente fala português, todos nós somos lusófonos, né? Lusófono é quem fala a língua portuguesa. Então Brasil, Angola, Portugal, Cabo Verde, né? Assim, tipo Moçambique, todos nós falamos a língua portuguesa. Só que
É diferente, não adianta. Assim, aqui na fala, se eu falo com as pessoas no meio da rua, quando eu falo no meio da rua com as pessoas e tal, obviamente que eu evito ao máximo, entre aspas, não é que eu evite, mas assim, eu tento interagir com eles de uma maneira que seja prática para eles entenderem. Então eu falo fazer, eu não falo fazendo. Eu falo porta, não falo porta, né? Assim, tipo, não é tipo, né? O T é diferente. É mais para tentar interagir de uma maneira que eles percebam também que eu tento aprender mais. A fala é uma coisa, agora quando vai para escrita, meu amigo, a situação muda completamente. E quem tá a falar isso para vocês é uma pessoa que trabalha com conteúdo, é uma pessoa que trabalha como redator, eu sempre trabalhei como redator também. E assim, não adianta você ser o cara mais premiado do Brasil, quando você vier pra cá, as pessoas vão olhar pro teu texto e vão falar assim, não é por aí que você vai ter que fazer, não é por aí que se escreve e etc. É muito diferente. A forma escrita daqui de Portugal é completamente diferente. Então vamos supor, de repente você também tá pensando em vir pra cá pra trabalhar, você é um puta jornalista no Brasil, um grande jornalista em Angola, Moçambique, seja lá onde for também que fale português, que escreva português. Quando você vier pra cá, na verdade, os brasileiros sentem muito mais disso do que os angolanos, do que os moçambicanos. Isso é uma coisa que eu percebi. Até mesmo porque o nosso sotaque, o sotaque brasileiro, é completamente diferente do sotaque dos outros, né? Mas a gente que é brasileiro, a gente percebe que quando chega aqui, quando a gente entrega um texto, que pode ser um texto espetacular, assim, super bem escrito, dentro da norma, todas as normas, etc., acordo ortográfico, as pessoas elas vão ler aquele texto e vão falar assim, não é um português que escreveu isso daqui. Porque existem formas de escrever aqui que são muito diferentes pra gente. E às vezes expressões que não se usam, por exemplo, aqui. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos pra vocês. Registro. A palavra registro no Brasil aqui não tem o R, então é registro. A palavra cadastro, que existe também aqui no português de Portugal, só que no Brasil, quando a gente fala, eu posso fazer seu cadastro, é quase uma coisa de registrar também a pessoa, ou numa plataforma, posso fazer seu cadastro no e-mail e tal. Aqui em Portugal, quando você usa cadastro, é muito mais uma coisa ligada à polícia. Então, assim, fulano é cadastrado. Pô, calma, fulano é cadastrado, o que ele fez e tal? É como se fosse o nosso fichado no Brasil, digamos assim. Existem outras palavras também, por exemplo, a palavra você. Aqui não se usa você, e não se usa mesmo, assim, ou você, né? Ou você trata como tu, se é uma coisa informal, se é uma pessoa que você já conhece, vamos supor, é um colega seu de classe, da sala de aula e tal. Professores, tratar como tu, jamais, porque eles estão acima da gente, nós somos estudantes, eles são professores. Você trata como tu alguém da sua família, por exemplo, de repente você pode tratar os seus irmãos, os seus primos, a avó, talvez sim, depende muito da relação familiar. Agora, o você, na verdade, ele fica meio que embutido, né? Então, assim, você não vai poder fazer um texto aqui falando você numa matéria ou numa redação publicitária que você vai fazer, por exemplo. Geralmente você oculta... Peraí, Francisco. Geralmente você oculta o você, né? Então, por exemplo, você pode pegar essa água, ou se você conhece o nome da pessoa que você está a falar, aí entra a coisa que eu acho mais curiosa daqui disso tudo. Você coloca o nome dela, em seguida o verbo, etc. da frase. Então, por exemplo, meu nome é Reinaldo. Se a pessoa tá a falar comigo, ela fala assim, ela não vai falar pra mim, você quer um copo d'água? Ela vai falar assim, o Reinaldo quer um copo d'água, mesmo que ela esteja na minha frente. Eu sei que parece uma coisa meio esquizofrênica, né? A pessoa tá na minha frente, eu vou ter que falar o nome dela pra ver se ela quer aquilo e tal. Mas é isso. Então, por exemplo, se você vai fazer um texto aqui, esquece você mesmo. E geralmente também se usa essa forma do você. Então, o Reinaldo quer uma água, não é você quer uma água. O Reinaldo quer uma água quando é realmente uma situação muito formal, é uma pessoa que você não conhece. Então você tem que ter esse limite de tratamento. Aqui em Portugal, por exemplo, o tu na publicidade existe, claro que existe, mas geralmente são marcas jovens, tá? Assim, marcas de telecomunicação, por exemplo, a Nós, a Meu, a Mel, quer dizer, sei lá como é que se fala isso, até hoje eu não sei como é que se fala, se é Mel ou se é Meu, se é tipo Meu de São Paulo ou Mel. A Novo, a Vodafone, trata todo mundo como tu. Algumas outras marcas, por exemplo, a Telepizza, que é uma pizzaria que é aqui, ela trata as pessoas também como tu, qual o sabor que tu queres, etc. Agora, as marcas mais formais, etc., elas vão ter uma tendência, sim, de tratar por você, né? Ou então da maneira formal, né? Assim,
Você pode, ou seja, pode fazer isso, né? Fulano pode fazer isso, tá? Então são coisas que a gente sente aquele baque, a gente às vezes escreve de maneira tão, né, simplificada, e quando a gente olha para caramba, tá errado isso. Marketing digital. Marketing digital aqui é uma coisa muito curiosa, porque o marketing digital funciona muito bem quando é para público jovem, porque obviamente o jovem está muito mais conectado do que gente velha que nem eu. Tô quase meus 40 anos de idade, então assim, é diferente. Mas agora, tirando brincadeiras à parte, o marketing digital aqui funciona muito bem, principalmente em rede social, tá? Se você vai fazer, por exemplo, algum tipo de campanha em Facebook, Instagram e tal, é uma coisa que funciona bem aqui. Mas que dependendo do tipo do público que você tenha, dependendo do tipo de produto ou de serviço que você venda, que você ofereça, pode ser ainda um problema. Eu acho muito curioso, eu sempre gosto de pegar esse exemplo. Aqui, vamos supor, essas grandes lojas, ou então cadeias de supermercado e tal, eles têm seus sites, aquela coisa toda, né? E assim, dentro do site você pode acompanhar as promoções que tem, né? A rebaixa de preços, aquela coisa toda. Só que, inclusive dentro do próprio site, eles preferem colocar folheto. Folheto da semana, ou do mês, etc. Isso é só para vocês perceberem, assim, tem gente, na verdade, que ao invés de navegar no site, vai direto no folheto. Porque as pessoas preferem ver folheto. Aqui, por exemplo, aqui em casa, eu até tô com uns aqui, por exemplo, na coisa, a quantidade de publicidade, assim, offline, que isso aqui é offline, né? A partir do momento que não tá na online, é offline. A quantidade de publicidade offline que a gente recebe aqui na caixa de correio é absurda, absurda. Muitas pessoas, muitas empresas, tanto médios ou pequenos, ou até mesmo grandes negócios, porque eu recebi isso aqui da Telepizza, que eu não posso ver como um pequeno ou médio negócio, porque é uma cadeia enorme de pizzaria aqui, pizzaria, a gente chama no Brasil, a gente fala pizza, né? Aqui tem outro, só que está um pouco mais distante, que é o do pessoal da Rádio Popular, que é uma empresa também de eletrodomésticos e tal. E assim, eles fazem muita coisa offline. Então assim, se você quer vir trabalhar com marketing digital aqui, tenha na mente, tenha na cabeça que assim, você pode apresentar um puta projeto para uma empresa que você deseja trabalhar e tal, só que eles ainda vão olhar e vão pensar, tá, mas qual o tipo de resultado que isso vai trazer para mim? É a longo prazo, a curto prazo? Eles são muito óbvios assim, eles são muito focados nessas coisas de resultado. Isso é uma coisa também interessante de lembrar. Francisco, eu tô com pelo Francisco na boca. Mas é isso, então assim, atente-se também a essa coisa também do digital aqui deles, que é bem diferente. Olha, se tem um mercado aqui que assim, pelo menos que me atende muito bem, de verdade, é o de supermercado. Porque o mercado de supermercado aqui, eles estão acompanhando toda essa transformação digital. Então, atualmente, quase todos os mercados eu consigo comprar online, inclusive um deles, que é o Mini Preço, também daqui, eu não consigo comprar pelo site deles. No site deles fala que eles não atendem a minha região. Só que quando eu entro no Glovo, eu consigo fazer a compra pelo Glovo, por exemplo, que é uma coisa muito boa também, que às vezes você não tá a fim de entrar no computador para fazer compras, etc. Você quer umas coisas muito simples, entra ali no Glovo, já tem uma relação de produtos que eles conseguem entregar e é muito rápido. E aquela coisa, entrega exatamente depois do seu pedido, né? Uma coisa com hora marcada e tal, diferente das outras entregas. Então, se você de repente quer trabalhar, você de repente quer abrir algum tipo de venda, algum tipo de mercearia, sei lá, por exemplo, investe na parte do digital aqui, porque é uma coisa que as pessoas elas realmente costumam comprar. Principalmente às vezes filhos que querem ajudar as pessoas mais idosas, os pais ou então os avós. Olha, não precisa sair de casa, ainda mais agora com a história toda de pandemia, né? Assim, por mais que a gente esteja no momento pós-isolamento 100%, as pessoas ainda têm essa ideia de que não vai muito pra rua, não vai muito fazer muitas essas coisas. Então é realmente o tipo de mercado que pode dar muito certo aqui. Sobre, por exemplo, construção de site e, enfim, o X e o Y, né? Assim, User Interface e User Experience. O que eu posso falar para vocês é que aqui é muito, muito complicado eu achar um site português que eu entre e fale assim, caramba, isso aqui tá muito bom, tá perfeito, sabe, assim, tá exatamente como tem que ser, minimamente, para poder dar uma experiência boa pro usuário, para você perceber melhor. Toda vez que eu falo perceber, é entender, tá? No Brasil a gente fala entender, aqui se fala muito o perceber, não se fala muito entender, o verbo entender. A gente percebe melhor, sabe, assim, quando você entra naquele site e tal. Aqui é muito curioso, porque eu percebo que às vezes não tem esse tipo de investimento, por exemplo, das pessoas nos sites.
Eu acho justamente por eles ainda terem essa atitude embrionária, digamos assim, do mercado digital, né? Assim, como eles são muito devagarinhos para isso tudo, então é uma parte realmente que eles não percebem muito ainda bem aqui, eles não são muito ligados. Então, assim, aquela coisa, de repente, se você trabalha com isso e você quer fazer você trabalha com isso, você de repente quer apresentar algum tipo de projeto, força, como eles diriam aqui, força, vai lá e faz, porque realmente eu percebo que tem essa problemática aqui e tem, nossa, uns sites que são horrorosos e que você percebe que as pessoas não devem mudar aquilo ali tipo há 10 anos, sabe, assim, aquele site com o maior cara de Windows 95 e tá ali porque tá ali e as pessoas não querem mudar, enfim, ou porque não tem demanda no mercado, né, assim, as pessoas de repente não têm profissional suficiente para isso aqui, e é uma coisa que eu percebi que realmente que não tem. Existem muitas pessoas que trabalham que são designers aqui em Portugal e que elas, por conta dessa coisa toda, de todo mundo colocar agora que é o X e o Y, coloca isso às vezes no currículo e às vezes não é, entendeu? Assim, às vezes não é mesmo. Então, por exemplo, outro assunto também que é interessante de falar seria sobre marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo, pelo menos há 2 anos atrás, quando eu cheguei, não era uma coisa que bombava, por exemplo, no LinkedIn. Era uma coisa que era muito vista no LinkedIn. E atualmente não. Se você bota ali, que você está procurando um trabalho em Portugal e tal, você bota marketing, vai aparecer um monte de vagas de marketing de conteúdo. Ou, de repente, pessoal de SEO. Existem algumas marcas que é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Assim, como eles confundem muito a estrutura, às vezes, do que é um profissional de marketing, e tem essa também diferença lá do Brasil pra cá e tal. Tem marca, por exemplo, que procura profissional de marketing. Quando você vai ler sobre o que eles querem, por exemplo, fazer, que o profissional faça, tem uma galera que acha que BI tem que ser necessariamente esse profissional, né? Assim, eu já encontrei marca, por exemplo, que estava procurando um profissional de marketing formado em economia, formado em finanças e não sei o que, tipo gestão. E eu sempre fico, caramba, tá? Tipo, o cara pode ser incrível fazendo uma tabela de Excel, mas será que ele sabe traçar a estratégia, sabe planear, sabe fazer um planeamento de social media, sabe fazer um planeamento de ads, etc. Porque é mais complicado, né? Assim, se você não tem experiência nisso, se você não aprendeu nada sobre isso, você não vai conseguir fazer, né? E essas marcas às vezes procuram esses profissionais, enfim. Ah, outra coisa também muito curiosa. Aqui o WhatsApp não é uma coisa muito bem utilizada. Então vamos supor, se você de repente tem uma marca, você está começando aqui em Portugal agora, você quer implementar lugares de atendimento, né? Assim, canais de atendimento. O WhatsApp aqui não é uma coisa muito utilizada. As pessoas quando elas utilizam por chat, elas querem utilizar chat, elas usam muito o Facebook Chat, sabe? Assim, o Messenger lá do Facebook. O WhatsApp aqui não é uma coisa muito, assim, que faça muito sucesso. Então eles preferem realmente Facebook do que isso. Para, Francisco. Bom, gente, é isso. Esse vídeo eu acho que vai ficar relativamente longo, vou tentar ele cortar, não sei quanto vai ficar. Aqui, pelo menos na gravação bruta, tá chegando a 25 minutos. Preciso cortar muito esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, na verdade, desse vídeo. Esse vídeo foi bem alavantê, digamos assim, porque foram coisas que eu realmente comecei a me lembrar. E depois, quando a gente começa, né, tipo, 2 anos, aí começa a vir aquelas memórias todas na cabeça e tal. A minha forma de pensar, na verdade, mudou muito. Minha forma profissional de pensar mudou muito, na verdade, também, principalmente. Porque quando a gente chega aqui, a gente tem essa mania de, caramba, isso eu sei fazer, então eu vou conseguir um puta trabalho. Então, nossa, eu faço melhor do que fulano. E realmente não é assim, né? Assim, quando a gente está em outro país, as coisas mudam. A forma como a gente trata as pessoas, como as pessoas tratam a gente, vale muito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bota aí no comentário sugestão sobre tema que vocês querem que eu fale e tal, porque eu confesso que com esse calor eu tô morrendo de calor. Eu e Francisco, a gente tá, tipo, com muito calor mesmo. Peraí, Chico! Então, é isso. Não esquece de dar o seu like no canal, não esquece de se inscrever também no canal. Né, Chico? E eu e o Chico, a gente volta no próximo vídeo, tá bom? Obrigado, dá tchau, Chico. Tchau, gente, né? Obrigado.